Eu acho assim, nós temos um conjunto de entrevistadores do vinho, da comida aqui no Brasil, que estão trilhando aquele caminho que é um caminho profissional, de fazer a entrevista correta, de fazer um acompanhamento do que está acontecendo e tudo. E nós não temos muita gente tentando descontrair o vinho, porque no fundo o que a gente mais quer do vinho, quem gosta de vinho mesmo, é popularizar essa porra. Aqui não tem nem vinho, nem cliente hoje aqui em nem dia, tem né? vinho, nem cliente. Hoje em dia, né? Esse lugar aqui, que é de 1914, entende? Esse local aqui, está aqui desde 1929, é o Filé do Moraes, é o rei do filé, fez história, é um lugar muito importante em São Paulo. Mas quem vai falar com a gente é o Ariel, que é um cara que é uma nova geração de importador, é um outro tipo de degustação. Mas já de faz vinho. um tempo que você faz importa tempo. vinho, né? Tem uns 10 anos aqui? Eu vim morar no Brasil há 15, 6 e eu estou importando e trabalhando no mundo do vinho há 10 anos. Desde não tem nem aquele sotaque truck mais, lá. vai. Ia falar isso, eu comecei, fiz uma primeira importação, eu tinha guardado um dinheiro, pouco, e aí eu decidi começar a trabalhar com vinho orgânico, e aí depois eu conto porquê, mas aí eu trouxe uma pequena importação, umas 3.000 garrafas, e em paralelo eu abri o primeiro food truck, wine truck do Brasil, tipo um carrinho de vinho, que é o Los Mendocitos. Famoso. Foi muito legal, deu muito trabalho, acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Bom, hoje estou trabalhando muito, mas aquela época foi muito intenso. Mas tem a ver com o que o Breno falou, de descontrair o vinho, de tirar o vinho de um lugar chato, elitizado. Tipo, se você não sabe, você não pode beber. Se você não sabe, você tem que se sentir mal, Que é um porque absurdo, é um absurdo. Eu não entendo nada de carne, por exemplo. Tá chegando uma carne aí. Se eu gostar, eu gostei. Se eu não isso, gostar, e não tá gostei. tudo certo. Eu não sei que boi é. Você pode comer carne, tá tudo, e não sai com corte, tá tudo certo. É isso. Então assim, o que eu sempre vi foi isso, assim, no Brasil, não tem um vinho na mesa de todo brasileiro, porque o Brasil fica às vezes com medo de comprar um vinho e não ser o vinho correto. Consumo. É isso. Quantas pessoas falam comigo, eu gosto de vinho, mas eu não entendo. Mas eu não entendo de arroz, eu como arroz. Você não entende. Não sei quando que colhe, eu não sei como é que planta. Toma café. Toma café e não vê qual que é o grão, de onde vem, qual que é o... Nem cerveja. O pessoal toma cerveja aí também não entende nada. Quando a gente abriu Los Mendocitos e começou, foi a gente foi muito criticado, por favor. Foi criticado por esse tema? Primeiro, a gente vendia vinho em taça de acrílico. Eu lembro. E aí, como você vai vender vinho em taça de acrílico? Você não pode vender vinho em taça de vidro na rua. Então, primeiro vender na rua, vender com taça de acrílico. Eram vinhos que eram de pequenos produtores, a grande maioria orgânicos. Então tinha vários pontos ali que tinha que quebrar barreiras. Mas as pessoas gostavam, as pessoas faziam fila. E uma das coisas que me surpreendeu muito, nos Mendocitos eu comecei a aprender sobre o paladar do brasileiro, que eu acho que é o ponto principal assim de entender para onde o azeite do Brasil. E é verdade que o brasileiro gosta mais adocicado totalmente, ou não tenho dúvida. Não Se eu tem colocava um vinho doce... E por que gosta tanto de cerveja, que é amarga? Não necessariamente as cervejas mais amargas. Põe uma cerveja muito frutada, vai adorar. Tem cervejas muito frutadas que o brasileiro adora. Isso é uma questão de educação, simplesmente? Pode ser educação do paladar desde criança, porque as crianças comem frutas muito doces, muito mais doces do que em países que são produtores de vinho, historicamente, que tem frutas, sei lá, maçã, pêssego, essas coisas. E o vinho do Rio Grande do Sul, que é o vinho formador de paladar no Brasil, assim, historicamente, é um vinho de uva americana que normalmente é suave, o chamado suave, o vinho de garrafa. Pode ser um açúcar, né? Não é porque pode. Mas eu acredito que tem uma questão de formação de paladar, acredito com quase certeza, e que as pessoas gostam de vinho doce. Eu gosto de vinho doce. E se eu coloco uma garrafa de vinho doce, vai ser o primeiro que vai acabar. E eu vou para uma Naturebas fazer degustação dos vinhos, coloco o Moscatel de Alexandria da família Cetim, que é um vinho adocicado, e é o primeiro que acaba. E o que as pessoas compram. Sim. Então não é eu querer ou não querer, é um fato. Então quando eu vou oferecer vinho, quando eu vou escolher portfólio, eu escolho vinhos mais frescos, vinhos com uma boa acidez, vinhos que tem fruta. Óbvio, tem paladares e tem pessoas que gostam de vinho mais complexo, mais encorpado, mais mineral. Mas, de modo geral,
tem uma questão de paladar doce que é um fato. Não, é que assim, acho que isso é um fato, e acho que é histórico, né? Que o Brasil foi um exportador de cana-de-açúcar 500 anos, né? Então, a formação do paladar brasileiro foi criada nisso, né? Eu acho que está mudando, eu sinto uma mudança nisso. Eu acho que a cerveja desmente esse fato. O Brasil é um dos maiores consumidores de cerveja que tem no mundo. Mas Skol, Brahma, põe cerveja Mas são que é água. amargas, mas nenhuma é doce. Só essas que Mas guardam. não importa. É água. Mas Não não tem são açúcar nenhum, doces. né? Vai tomar cerveja na Alemanha, na Áustria. Tudo bem, na- mas é não pão. são doces. Aqui é água. Mas não são doces. Claro que não são tem nada de doces, doce, mas só é água. água. Vai tomar cerveja na Então, Europa, mas vai a gente tomar tá cerveja falando- até nos eu Estados sei. Unidos. Mas a gente tá falando do paladar Brasil é o doce, terceiro cerveja maior doce. produtor, quarto maior consumidor ou vice-versa de quê? de cerveja. E se for olhar para o álcool, como o Brasil consome álcool, é caipirinha. E caipirinha É com enchendo açúcar. de açúcar. Enche açúcar a caipirinha. Então Não é verdade. você tem açúcar, É verdade. você tem Eu- alimento Não, mas cachaça industrializado. pura, muita gente toma cachaça pura. Desculpa, a cachaça pura é o mais importante. Mas de todos. cachaça E- é doce? Não, tão doce quanto o não. uísque. Desculpa. Não. Tão doce quanto o uísque. É muito menos doce que isso. Não, senhor, eu fiz da análise. Se você pegar qualquer cachaça branca, ela sempre tem adocicado. Então, mas tanto A como o polêmica vinho é seco se também é. A polêmica é se o Brasil tem ou não tem paladar adocicado. É esse o ponto. Esse é o ponto. Tem que fazer teste. Põe vinho. Põe 2 vinhos, põe um malbecão e põe um vinho sobremesa. Eu trabalhava com a Nestlé. Não, mas é que o brasileiro... E põe para 10 pessoas na Mas rua. é que o brasileiro está acostumado com vinho de mesa com adição de açúcar. Mas isso é um costume. Desde muito tempo, o cara, quando fala em vinho... Aí o cara Então- tem um produto que é vinho e que não tem aquele açúcar, ele acha estranho. Então, É as o cegas, vinho e o nem açúcar. falar que é vinho. Põe o líquido. Ah, Põe líquido, tudo bem. 10 brasileiros na rua, põe 2 líquidos. Então, vinho mas e se fizer adocicado? com um estrangeiro? Ele não vai gostar do doce também? Eventualmente sim, mas tem outro paladar. Porque o doce, teve um cara, um francês aí, não sei se foi, um cara foda aí, Rias Savarin, Sauterre. Existe, que, claro. a sobremesa, ela tem que ser tão boa, porque ela vem pra mesa quando o cara já não tem mais fome. Então é a atração que o cara tem de açúcar que é viciante o açúcar, é um Sim, vício. concordo. Então quer dizer, eu acho que se fizer com estrangeiro, talvez tenha o mesmo resultado. Vamos O pegar açúcar- os drinks, estão no mundo inteiro todo mundo tomando drink. Muito drink doce. Não, imagina, Talvez você eu- pega um Negroni. Quer uma coisa mais doce que o Negroni? E é bebida mundial. Depois dos Los Mendocitos. Sim. Antes disso, você nasceu aonde? Eu nasci em Mendoza, na Argentina. Morei até os 20 anos, mais ou menos. Me formei como engenheiro industrial. Metade da faculdade em Mendoza, na Argentina, universidade pública, e metade da faculdade na França. Engenharia industrial. Em Lyon. E o vinho, quando que entrou? O vinho sempre gostei de vinho. Todos os meus amigos são ou enólogos, donos de vinícola. A engenharia industrial na Argentina está muito vinculada ao mundo, na Argentina, em Mendoza, é o mundo do vinho. Então sempre tive muita conexão. E quando eu vim morar no Brasil, terminei a faculdade e me especializei em sustentabilidade. E eu vim morar no Brasil para trabalhar numa organização sem fins lucrativos, num instituto, com foco em sustentabilidade. Trabalhei durante uns 3 anos, trabalhei com consultoria um período, consegui guardar um dinheirinho e foi com esse dinheirinho que eu fiz a primeira importação de 3 mil garrafas. Sua E família de tinha vinho orgânico, de vinho orgânico. O vinho sustentável não é claro, né? Eu Zero. vejo muita gente falar, o meu Pouquíssimo vinho claro. é sustentável. Tá, mas sustentável, mas é orgânico. Não é orgânico. Ele é sustentável Mas aonde? posso falar, eu acho que a própria palavra sustentabilidade também não é tão clara e está sendo, a linguagem está sendo desgastada. A gente tem um problema hoje, como sociedade, como humanidade, que a gente consegue destruir a linguagem. Então, quando você constrói ou cria uma palavra, ao pouco tempo, de tão mal utilizada que ela é, acaba sendo destruída. Isso aconteceu com sustentabilidade, isso está acontecendo Natural. com vinho natural. Sim. É que Então- quando você fala assim, é uma indústria sustentável, aí você imagina, ela anda com as próprias pernas, ela reutiliza tudo, ela vai... Mas quando você fala em vinho sustentável, aí você pergunta, é orgânico? Não é orgânico, mas a gente só usa... Não, o que é sustentável onde? Se você coloca um negócio de fora, que até os anos 20 ele não tinha a mínima necessidade, ele não existia. Pelo visto, isso aqui é unânime, não é não? Esse foi muito bem. Gostamos. Bem legal.
foi super bem com a carne, além de ser um excelente vinho em si. Não, né? uma delícia esse vinho. Quer falar um pouquinho sobre esse vinho? Posso falar? Isso aqui, Malbec, tinha que trazer um Malbec. Isso aqui é um Malbec de uma região, Vale do Uco, micro-região Paraje Altamira. Paraje Altamira tem ficado mais conhecido, se falava muito de Gualtajari, se fala muito, mas está se falando muito Paraje Altamira. Fica a Azucardi do Vale do Uco, por isso tem ficado mais conhecida, mas é um lugar muito interessante, com um solo bastante calcário, tem muita mineralidade o solo e uma amplitude térmica muito grande, então você consegue uma uva de uma qualidade espetacular. Esse produtor é o Juanfa Soares, a família Soares, tem uva já faz mais de 100 anos. É uma vinícola muito pequena, um produtor muito pequeno, colado a Azucardi do Vale do Uco. E esse vinho em particular, desse aí, eu acredito que não mais de 3.000 garrafas. Esses são umas 2.500 garrafas desse vinho, esse Malbec. E você encontra exclusivo aqui, né? Sim. Não dá para ter outro com 3.000 garrafas. Meu portfólio é esse perfil de produtor. Eu trabalho com produtores muito pequenos, é muito cirúrgico o trabalho que eles fazem e o que eu faço para encontrar esses produtores e comercializar esses vinhos. E é o que eu gosto. Sim. Faço isso porque é o que eu gosto. Então, se você falar, é lucrativo? Nem tanto, mas eu não poderia fazer outra coisa porque é esse o trabalho que eu gosto. E só trabalha com vinhos orgânicos ou biodinâmicos? Então, aí você trouxe é polêmico o que você trouxe, porque o que é um vinho orgânico, o que é um vinho biodinâmico, o que é um vinho natural, o que é um vinho sustentável, tudo isso está sendo discutido. Não tem definições tão claras. No caso do orgânico é mais claro porque existe uma certificação. Então, se você não cumpre com os quesitos da certificação, você não tem o rótulo ou o loginho do orgânico. No caso do biodinâmico também tem critérios. No caso do natural não tem. Não tem critério. Então você tem vinho natural na França, que é o que eles chamam de sans, que é sem nada. Então tem que ser uva orgânica, não pode adicionar absolutamente nada. A levedura tem que ser levedura natural da uva. Então assim, é sans sem nada. E tem um vinho natural aqui no Brasil, que a grande maioria não é de uva orgânica. Eu diria 100%, porque não tem uva orgânica vitis vinífera aqui no Brasil. Então, o que é vinho natural feito no Brasil? O que é vinho natural feito na Argentina? Se tem correção, por exemplo, de acidez. Na Argentina você precisa corrigir a acidez, na grande maioria dos casos. Não todos, mas muitos corrigem a acidez. Mas o ácido tartárico é natural. Tudo bem, mas na França isso não seria vinho natural. É uma intervenção. Não, é uma intervenção. É intervenção. Nada contra. Se você me perguntar, eu sou a favor do vinho ser bom. Eu terminaria com essa história de um monte de rótulo. Vinho tem que ser bom, ponto. Eu sou a favor do vinho ser bom e quanto menos ele usar produtos, para mim é melhor. Porque melhor para a tua saúde. Se fosse tudo orgânico, era muito melhor. Isso. Como o rótulo do pesticida tem uma caveira. É isso. E a gente vai comer depois o que aquela caveira andou mexendo ali. E vai detonar o solo onde está sendo plantada aquela uva. Então é isso. Então quanto menos intervenção nesse sentido, porque intervenção humana vai ter. Porque se não tiver intervenção humana, tem vinho. Não, e o cara que faz o vinho ser bom faz parte do terroir. Porque faz parte do terroir. Porque vinho é arte. Vinho é arte. Vinho é a melhor representação dessa uva nesse lugar. Sim, é isso que é vinho. O que é vinho? É uma obra de arte. É com a melhor interpretação que essa pessoa dá para essa uva nesse lugar. Ponto. Então, vinho tem que ser bom. E esse é orgânico? Isso aqui é de uva orgânica, isso aqui é de mínima intervenção, é aquela coisa toda. Mas eu já não falo mais isso. Eu não falo mais. Eu falo, o vinho é bom, experimenta, você gostou do vinho, depois se você quiser saber eu te conto. De onde vem a uva. Porque também se ele for orgânico e tudo for ruim, não adianta nada. Exatamente. É isso. Então, só que agora, como virou moda, virou onda ou moda ou alguma coisa, cada vez mais pessoas falam de vinho natural, de vinho orgânico, de vinho biodinâmico e de vinho sustentável. Sim. O que é vinho natural e vinho sustentável? Não tem definição para isso clara. Então, o que é um vinho sustentável? A vinícola é sustentável? A arquitetura da vinícola é sustentável? Isso é ser um vinho sustentável? Sim. E você pode fazer o que você quiser no vinhedo? Você usar uma garrafa mais leve é sustentável. É isso. Você está usando menos monóxido de carbono. Ia chegar nesse ponto. Para mim, hoje, eu envasar vinho em keg de 20 litros é muito mais sustentável
do que um monte de outras coisas, Claro. de práticas que talvez Claro. são feitas no vinhedo, porque eu estou emitindo muito menos carbono, se for por conta disso. Então é isso, vai ter que ter uma... Inclusive tem um outro projeto teu que é o Tão Longe, Tão Perto, que os vinhos... É no barril. É no barril. Invasa no barril de inox, vai e volta. Nem preciso reciclar ou reutilizar a garrafa. Isso é sustentabilidade. Mas precisa ter, é isso, vai precisar de debate, vai precisar uma reflexão sobre o que é cada coisa. E no fundo, o que eu acho que é o mais interessante é quando o produtor, ou importador, ou representante, ou vendedor, ele consegue entregar para o cliente final a maior quantidade de informação possível. E deixa o consumidor final ele ler, saber, se informar, pesquisar. No fundo é isso. A denominação do mercado comum europeu sugere que você faça uma avaliação de 3 em 3 meses a respeito da erosão da terra na irrigação, certo? A salinidade dessa irrigação, a exploração do homem naquela região, saber o quanto que você está interferindo no ambiente já determinado. Tudo isso significa sustentabilidade também, né? Como você substituiu produção para começar a fazer vinho. Cheio de coisas que sugerem que a palavra sustentabilidade tem uma latitude muito grande, né? É muita amplitude. E por outro lado, orgânico, estou dizendo a minha opinião, mas orgânico, assim como cachê, assim como outros selos, significa uma supervisão específica. A E supervisão... você paga a supervisão. Você paga a supervisão, mas a supervisão eu acho que é importante. Senão Não, o cara que faz seja, o que ele Posso quiser. polemizar? Que seja. Posso polemizar? Pode. Deve. Fica. Supervisão. Quantas vezes o supervisor passa na vinícola? Então, Não, mas Qual é a estudando. certeza que essa vinícola, ela geralmente coisa tem e 2 outra. canais, isso, canal de um, canal do outro, que não tem cruzamento, que o cara não tá fazendo a vendimia, aí recebeu uva, que já tá meio passada, que não consegue elaborar se não for pelo canal do orgânico e enfia no canal do orgânico. E aí? O supervisor não tá e rolou. E aí? E o supervisor nem é tecnicamente, muitas No caso vezes, do coxa é apto. muito pior. É, No caso do coxa é muito pior. muito pior. Sim. O coxé, então, é ridículo. Imagina. Não, eu, sei, né? por acaso, conheci um produtor na França que ele falou que ele tinha 2, 3 produtores do lado que se diziam que estavam em conversão, mas que eles usavam o produto. E depois eles escondiam lá na vinícola dele. Se o supervisor chegar lá e não vê o produto. Ele aplica, depois ele esconde e acabou. Tá feito. E o caché é desagradável porque, literalmente, se você fizer um vinho caché, não sei quantos vinhos caché você trabalha no seu caché. Mas vinho caché, depois do processo quase de pasteurização que os vinhos históricos caché tinham antes disso, hoje em dia você precisa trabalhar o vinho na terra, a uva na terra, trabalhar o vinho no laboratório, servir o vinho por mãos puras. É tirar a impureza do meio do caminho. Quer dizer, caché significa você acreditar que existem mãos que são superiores às outras. Entende? Quer dizer, é terrível. O Ariel é um cara claramente nova geração, um cara que está aí trazendo um conceito que supere muito o vinho e está up to date aí do que há de mais interessante nessa relação civilizatória que pretende transformar dinheiro em cultura, que pretende transformar dinheiro em alguma coisa que seja contra a concentração de capital. Mas, ao mesmo tempo, e as contradições vão aparecendo sempre, eu quero, e tenho muita curiosidade de saber, quando ele diz assim, um vinho como esse, que nós acabamos de falar bem, né? Que ele custa 240 pau. Para quem? Para a pessoa física. Para a pessoa física. Um vinho como esse, ele considera que é um vinho, disse aqui para nós em off, que é um vinho que tem um preço razoável. E eu aqui para dentro da de realidade mim, brasileira, né? e eu para dentro E de para mim quem falo produz assim, só 3 mil o que quer reais? dizer um vinho com preço razoável, 240 pau? Eu fico surpreso. Queria que você falasse um pouco, porque para mim é um absurdo. Bom,
não tenho esse Quantos dinheiro. dólares? É uma, É 50 dólares. uma bela provocação. É. Gosto muito. Bom, vinho é totalmente subjetivo. E vinho é uma indústria muito cara. Porque é uma indústria de safra, então você tem uma safra por ano. Aqui no Brasil agora estão inventando até 2, 3 safras com Dormex, depois a gente poderia falar sobre isso. Vinho Sul. Muito para falar sobre isso. Mas é uma safra por ano e muito caro. Então isso aqui, a gente tem uva da melhor região da Argentina, da região mais cara da Argentina, baixa produtividade, produtor muito pequeno e um vinho muito bom. Então não tem como ser barato. Agora você fala assim, eu acredito no vinho barato e acessível? Sim, totalmente. E de boa qualidade? Sim, totalmente. Por isso que crio um projeto com vinho no barril. Sim. Porque eu não preciso pagar garrafa de vidro. Que é de outra região, não tão cara. Que é uma região tão cara, consigo conversar com um produtor que eu sei que faz um vinho muito bom, de uma qualidade muito boa, e consigo chegar com 1 litro de vinho para o público final por 70, 75 Não, reais. porque a conta é sim. isso? Funkenhausen não, porque é Argentina, San Rafael, mas no caso tão longe, tão perto, a gente vende um growler PET de 1 litro por 75 reais, um puta vinho. Então, mas aí, por exemplo, se você ver, ele tem, por exemplo, Pará de Altamira, é um lugar caro. Não vai Ele ter como fazer produz vinho 3 barato. mil garrafas. Se ele for vender barato, é mais fácil ele vender a terra dele pro vizinho. Que a Não- gente não sabe que tem tem como. vizinhos cheios de dinheiro ali, o cara vai comprar rapidinho. Ali, isso aí não vai ter como. Assim, esse perfil de vinho não vai ter como vender muito mais barato que isso. Pode talvez não ser uma uva Malbec, ser uma uva um pouco mais barata. Tem um vinho que não tem essa qualidade, que não fique tanto tempo em garrafa, ou é isso que fica o ovo de concreto. Em quanto tempo? Fica 1 ano e meio. Que é caríssimo o ovo de 2, concreto. é caro. Então, tudo depende, mas meu ponto é, acredito no vinho bom e barato. E trabalho vinho bom e barato. E vou continuar fazendo isso e tem que existir. Agora, tem vinho que não vai ter como ser barato. Sim, sim. Essa produção de 3 mil, você compra quanto? Qual é? Desse aqui, na última importação, eu compro uma vez por ano. É como se ele alocasse para mim. Desse aqui eu comprei 400 garrafas. Então eu comprei, seria um pouquinho, 15%, 20% da produção dele, mais ou menos. E é o que eu mais ou menos compro dele, dos outros vinhos também. E do ponto de vista da saída da demanda, é uma quantidade... Chega e acaba. Chega e acaba? Sim. E você vende mais do que restaurante? Se chega e acaba, tá barato. Restaurante, sim. Se chega e acaba, tá barato. Sim, mas é porque é um vinho muito bom. E é um produtor é muito talentoso, é conhecido na Argentina, está nos melhores restaurantes de Buenos Aires, é bom, então não tem, em relação a isso, não tem questão. Qual é a produção, você acha? Você já chegou a comentar? Fala 3 mil. Desse vinho do Malbec, em torno de 3 mil, 2.500, 3 mil, depende da safra. Se perdeu muita uva esse ano, provavelmente vai ser menos, depende do ano. Ele tem tem Pinot Noir que faz rosé, tem Semillon, faz um... Semillon é uma delícia, espetacular. é doce. Faz um Semillon muito bom. É o cara conseguir, não é o caso desse vinho, R$240, eu realmente acho que para o mercado brasileiro é o valor. Mas a minha dúvida é produtores de Mendoza, por exemplo, eu quero saber o que você acha disso depois. Produtores de Mendoza, tem até o Zucardi, eu posso falar nome, aqui não tem problema nenhum. Ele tem vinho que custa R$1.400. Como que o cara, você que é desse mercado, como é que o cara vende um vinho desse, se você sabe que ele vai competir com um vinho de Bordeaux, por exemplo? Um segundo vinho de uma grande casa de Bordeaux. O cara pode comprar uma champanhe, o cara pode comprar um vinho da Borgonha por esses R$1.200. Por acaso deve ser vizinho desse, né? Porque Pará Colado. Então, Aí o que a gente conversou no início que é mercado, porque quantas Zucardi tem na Argentina? Posso abrir isso aqui? Pode, Petinade. Quantas Zucardi tem na Argentina? Uma. sim. E quantas vinícolas da Argentina ficaram com a melhor vinícola do mundo? 100 pontos, acho que foi Parker ou... Não me lembro se foi Parker ou... Foi um desses aí deu 100 pontos para um vinho dele. Eu acho que o Parker deu 100 pontos no Pé Infinito uma vez. Ou Foi, 99, 92, 99. Então, você tem o quê? 1, 2, 3 vinícolas na Argentina nesse perfil, com esse perfil? Sei lá, Zucardi, Catena Mas eu e a acho que Susana o cara, Balbo. o cara não que sei. compra esse vinho, ele compra rótulo.
O cara que compra um vinho nesse valor. Eles, Então, sim. não é mais fácil ele pegar um rótulo francês? Mas ele vai. Mas esse cara tem diversidade. Primeiro tem dinheiro. Muito dinheiro para comprar um rótulo, Sim, um vinho de 1.400. Não, eu acredito que tem o público do cara que conhece vinho, realmente que eu acho que conhece rolou- vinho, porque o vinho é muito bom. Eu acho É que muito rolou esse último período, assim, os últimos 4, 5 anos, de uma assim, avalanche de turismo brasileiro em Mendoza. Mas assim, avalanche. Desde que abriram os voos direto, da Sim. Gol, depois Latam, Por licença. tem uma quantidade de brasileiro viajando para Mendoza absurda. Então, assim, faz sentido. E gente comprando Mesmo- como se fosse russo, né? Então- É o vinho mais caro, eu quero o vinho mais caro. Então, por exemplo, então o cara Não, chega. o pior não é isso, né? O pior é que você vai pra Argentina, você vê às vezes só comprando catena. Tem tantos vinhos lá, pô. Agora é ele Tem inimigo, ele Quantas inimigo, ele vinícolas em Mendoza, pô? É isso aí. Nada contra a catena. E aí, como ela é tão famosa e o cara compra pra ter na adega e abrir pro amigo e falar que tem aquela Sim, ou sim. Pedra Infinita. Tem outros que eu gosto mais da Zucardi. Então, assim, ele tem um vinho, um Malbec, que é de uma Subsolo. finca. Não, chama Finca Membrillo, Los Membrillos. Vocês já viram esse vinho? Isso eu não conheço. Se você se cruzar com esse vinho, experimente esse vinho. Um puta vinho. É menos conhecido porque eu acho que ele tem uma produção um pouco menor, não sei por que menor, mas é espetacular. Aí o cara vai e compra o Pedra Infinita, mas esse vinho é espetacular. Sim. Mas é isso, é Azucardi, um cara conhecido e ele é muito bom. O Seba é um cara espetacular. Muito bom. E só para falar uma coisa sobre ele, porque uma coisa que vale a pena vocês terem no radar, vai ter uma nova região de vinho na Argentina, que fica em San Juan, não fica em Mendoza, fica em San Juan, que não fica em Mendoza, onde o Seba fez um investimento muito grande. Criou uma vinícola, chama Carasur. Não sei se já ouviram falar. Carasur. Não cara Chama sul. Calingasta. Depois de uma pesquisada, de Calingasta vão sair os próximos melhores vinhos da Argentina junto com o Altajari para A Calcamino. gente foi pra San Juan. Então, agora tem Carasur e Los Dragones, são as duas principais vinícolas de Calingasta. Espetacular, um lugar lindo, Tem que ir lá, maravilhoso. tem que ir lá. Precisa Tem que levar ir essa lá, câmera aqui. porque o lugar é espetacular. Se vocês forem, me avisa que eu faço a ponte com o Pancho, que é o enólogo sócio do Seba na Carasur, e com eu o Vasco do Los Dragones, quero. porque o lugar é Vamos nós espetacular. três. Olha aqui, isso aqui como é bom, cara. Coisa sem filtro, bonito. Pettinati. Com o mapa da Itália aí. Pettinati do Fatin, do Bruno Fatin, ele e o pai. De onde é? Isso aqui é Monte Belo do Sul, Serra Gaúcha. Belíssimo vinho, a gente já tinha experimentado. Sim, eu tinha. Acidez, frescor, tá Não, muito e bom. depois não filtrado do jeito que é. Então, você muito bom. pega na boca essa untuosidade interessante. Tá muito bom. Eu tinha falado, é Riesling com Moscato, eu tinha falado uma vazia Riesling Moscato esse aqui. O que, já que quer tornar a coisa toda mais assim, badernada, acho legal explicar o que é Pettinati. Não, eu acho legal falar também dessa moda, né? De Da moda de Pettinati, Pettinati, Porque, né? não tem ninguém que gosta de vinho hoje natural e orgânico, biodinâmico, que não fale do Pettinati. E tem alguns muito ruins, inclusive. É isso aí. Fala aí você. O Pettinati, bom, tem o método ancestral de elaboração de espumante. É, o primeiro espumante do mundo, né? De limão, É O isso que aí. é? O de Limu. que é com Mossack. Tem um Gulli número 1, né, que é de lá. E aí acontece a fermentação. Dupla fermentação. O na final da garrafa. fermentação acontece na garrafa. Sem não edição. tem Sem edição. sem edição, não tem licor de expedição. E aí você deixa acontecer a fermentação na garrafa, a carbonatação acontece naturalmente. Aqui não tem nenhum filtro, não tem nada, não se limpa, não tem nenhuma. Tem que ter um cuidado muito grande quando você faz Pettinati para saber com quanto açúcar você está colocando o líquido dentro da garrafa. Esse é o principal cuidado que você tem que ter, porque é perigoso. E você pode perder muitas garrafas. Porque pode explodir Numa tudo. brinca... Sim, com certeza. Então, acho que o grande ponto aí da Pettinati é muito interessante. Eu gosto muito, porque tem muito frescor. Sim, tem... Eu acho, Passa sabe o que de eu acho 10? legal? Essa questão da não filtragem, né?
Porque eu acho que nenhum vinho precisava ser filtrado. Porque a filtragem tira muito aroma, muito sabor, muita textura. E ele não precisa ser filtrado, é só olho, as pessoas né? acostumarem. É visual. É uma questão visual. Mas que ele é tudo. Também tem a ver, e o Vértigo mostra isso, quanto tempo você está sobre borras, para ver quanto que isso vai influenciar no gosto. Será? 3 anos depois, 4, 5, 6. Tem uma coisa do envelhecimento aí. Eu acho que até ajudaria o envelhecimento. Depende da levedura. É que é isso, né? Você falou Do Vértigo. Vértigo. Você abre o Vértigo, toma metade, a outra metade é outro vinho, outra... O que você acha dos vinhos do Sudeste que são vinhos de inverno? Sudeste, Centro-Oeste, agora tem do Norte, Nordeste. O que você acha desses vinhos? Que a gente não tem absolutamente nenhum conhecimento do impacto que o Dormex tem na saúde do solo e das pessoas. E que sem conhecimento e sem saber qual é a consequência, a gente não deveria estar fazendo isso. O Dormex é um produto que já se usa sintético. Em outras lavouras. Na uva não tem nenhum conhecimento do impacto. Em outras lavouras já se usa. E o impacto? Tem pesquisa na Índia demonstrando que o Dormex tem impacto negativo na saúde das pessoas. Já se utilizou Dormex em plantio na Índia. É claro que deve ter, né? Como os outros pesticidas. Perfeito. Não temos pesquisa séria demonstrando se o Dormex tem ou não tem impacto positivo ou negativo na saúde das pessoas e do solo. Não, e todos usam Dormex. Eu já visitei algumas. Não tem como você fazer vinho para cima do Rio Grande do Sul e Santa Catarina sem utilizar Dormex. Não tem como fazer. Paraná também? A maior parte sim. A maior parte sim. Não, é só você ver os estados em que no verão chove muito. Como aqui, você vê o temporal que tem todo o verão aí. Aí você vai numa vinícola, eles fazem o que eu gostaria é chamar os institutos de pesquisa, as agências de pesquisa, as universidades para fazerem pesquisas sérias sobre o impacto do Dormex na saúde do solo a médio e longo prazo e na saúde das pessoas. Quando a gente tiver os resultados dessas pesquisas, continua fazendo investimento gigantesco, mas precisa pesquisar. Mas aqui no Brasil o glifosato é autorizado. O glifosato é proibido na Europa inteira. E a quantidade de pessoas com câncer, a quantidade de pessoas com problema de saúde no sul. Vai lá conversar na campanha gaúcha. Vai lá conversar sobre os problemas com esse tipo de químico sintético. E a gente vê governos deixando passar. Olha, vamos glifosato e tudo. Sim. Por causa da força do agro, né? Agora a gente teve de novo um recorde de safra. Que não tem, mas é que esse é o problema de polarizar. Nada contra o agro. O agro é fundamental. É fundamental para a economia, é fundamental para comer. A questão não é essa. A questão é como que você faz agro. A questão é como que você produz alimento. A questão é onde você produz um alimento que não é dessa região. A uva não é dessa região. A uva não é do Nordeste. No Nordeste tem caju. Na Amazônia tem açaí. Para que se vai produzir uva no Nordeste? Tem um monte de outras frutas. Primeiro pesquisa se tem ou não tem um impacto positivo ou negativo. Eu acho que essa questão colocada desse jeito é uma questão boa, dessas polêmicas que merecem uma bela de uma mesa redonda com especialistas e tudo. E óbvio, Ariel tem muito mais conhecimento do que a gente para falar isso. Eu queria pegar um vinho. Sabe o que é? Eu queria pegar um vinho dito orgânico, um vinho dito biodinâmico, natural, seja o que for, e um vinho desses e fazer uma análise de traço de alguma coisa. Eu queria puxar... Saber se tem algum traço disso aí. Eu queria puxar para o transgênico essa conversa. Do mesmo jeito que a gente fala do Dormex, a gente fala do transgênico. É evidente que o transgênico trouxe um milho mais resistente, trouxe uma soja mais principalmente, isso. Ao mesmo tempo, é absolutamente justo, razoável, que o técnico olhe com muita desconfiança para um produto cuja molécula foi alterada. Por essa ou por aquela razão. Sintetizou alguma coisa e a gente tem que estar acompanhando. Você sabe quando isso vai mudar?
que isso de alguma forma já muda. Não, de alguma forma já vai, muda. De alguma forma muda. Eu já conversei com enólogos que eles falaram, não, aqui virou orgânico depois que o mercado da Escandinávia falou, só como se for orgânico. Os caras começaram a fazer orgânico. Não, você tem razão. Isso vai mudar quando os mercados falarem assim, ó, não quero mais Dormex, não quero mais glifosato, não quero mais nada disso. Aí o cara é obrigado a se virar. Tem uma questão, Ariel, que é assim, você falou, uva não pode, não se planta para cima do... Eu também pensei nisso. Então, porque assim, acho que a questão não é a uva, porque assim, eu sei que tem plantação de uva sem usar Dormex em Minas Gerais, no sul de Minas, há 50 anos. Qual uva? Então, Vitis vinífera ou americana? Não, existe Então, mas no sul também não tinha uva. No Rio Grande do Sul também não tinha uva. 100 anos Vitis atrás não vinífera. tinha. Mas se adaptou? Sim, Então, mas pode ser adaptado no Nordeste mas também. Tudo Mas bem, em tudo Caldas. bem, naturalmente. Em Caldas, no Naturalmente, sul de são Minas. coisas diferentes. No Vale do São Francisco, por exemplo, eu acho que tem uva sem Dormex, não para vinho. Não para vinho. As uvas criadas lá. Americanas? Isso, Sim, e tudo tem bem. uvas criadas sem caroço, Tudo são bem, exportadas para o mundo ótimo, inteiro. Como tem ótimo. manga, como tem um monte de Tudo coisa. bem. Acho que como não é o tem caso da uva. Rio Olha Grande do Norte também. A grande questão é uva vitis vinífera, que de um outro paralelo, que está nesse lugar e só pode ser plantada e você colhe com esse grau de açúcar porque você coloca um produto sintético que você não sabe qual o impacto na saúde das pessoas do solo. Eu acho Esse que- eu não sei. eu concordo O Breno com falou você. assim, Ariel tem mais conhecimento. Eu não tenho conhecimento. Eu Não. gostaria que alguém tivesse conhecimento também. para falar para mim o seguinte, Ariel, tem pesquisa muito séria feita pela USP, pela Unicamp, por uma universidade séria do Brasil, que demonstra Bahia, né? da Bahia, do Espírito Santo, que demonstra que o Dormex não tem nenhum impacto na saúde das pessoas nem no solo a médio e longo prazo. Tá tudo certo. Eu acho- pode eu encher acho- de Dormex. Me mostra essa pesquisa, tá tudo certo. Eu acho que você tem razão. A questão Inclusive, é que- eu acho que no vinho não deve ter traço de Dormex nem de nada, porque na época que ele é colocado é muito longe da colheita. Eu acho que no vinho não tem nada. Eu acho que quem aplica aí no solo pode sim ter alguma coisa. Pode ser grave. Igual glifosato. Mas eu acho válido essa tentativa do vinho. E eu acho que se vai, com a tecnologia, vai achar um outro produto. Alguém vai achar alguma coisa que faça esse vinho. Eles falam que é para adormecer e brotar junto depois. Deixa eu que colocar faça também- essa uva brotar junto. Deixa eu colocar também os quadrantes, né? Como é que a gente vê o vinho, né? Do ponto de vista da qualidade. Eu sou um defensor da longevidade, né? Para mim, o principal valor de um vinho é só longevidade. Não é nem o sabor, não é nada. É longevidade. Isso para mim é um quadro, é uma coisa que está marcada. Segundo, Só uma dúvida. Você gostou desse vinho? não, deixa eu acabar. Vai, me fala. Não me salou. Não, eu também quero saber, pô. Eu também quero saber. Gostei de tudo que tem aqui. Tudo que eu bebi, ótimo. Mas vamos Excelente. falar desse vinho, desse último. Porque, para mim, entende? A qualidade de vinhos, como Maria, eu fico parado aqui ouvindo você falar e fico pensando no prazer que um Maria me dá. Ou, entende? Esse cara aí, o Gaspari, que faz chama aquele, o Vista do Chá. Vista do café, Vista do chá, o café eu nem gosto, mas o chá, eu falo, porra, tenho Ah, que e a Vinícola reconhecer. Uva também são tenho bons que vinhos. reconhecer que esse vinho é bom, cara. Bom no sentido de me remeter ao que há de prazeroso, entende? Em primeiro lugar. Óbvio que eu preciso ter também essa consciência do saudável, não. Não, então, mas... vai para aí. Eu ia falar mais ou menos por aí, porque assim, eu acho que a gente não pode ter dois pesos, duas medidas a respeito da apreciação. E quando a gente fala, no vinho natural, me interessa se ele é bom ou se ele é ruim. No vinho da Bahia, verdade. me interessa se ele é bom ou se ele é ruim. Isso é uma coisa. Eu acho que quando eu julgo vinho, eu julgo isso. Primeira coisa. Óbvio que há toda uma outra preocupação, as palavras perdendo sentido, a sustentabilidade, etc., que é uma outra camada da apreciação, né? E assim, isso que você está trazendo é super importante, mas do mesmo jeito que é super importante A gente tem que ser vigilante, né? quando a gente bebe vinho da campanha e não faz isso. E não faz essa pergunta. E tá cheio de glifosato, nós somos, não sei, cento e tantos, vinho francês mesmo, né? A gente vê
matérias, foram detectados 600 e não sei quantas substâncias tóxicas no vinho de Bordeaux. Né? Então assim, eu acho que a gente tem que ter o mesmo tipo de julgamento na apreciação do vinho e o mesmo tipo de julgamento também na Agora eu vou te fazer uma pergunta, eu vou fazer duas perguntas, porque eu acho que é um ponto bom que você traz. A uva, a planta da uva, ela se adapta a qualquer território, a qualquer clima, a qualquer altura, a qualquer insolação? A uva é uma planta. Sim. É uma planta. Ela tem uma adaptação. Onde ela se adapta? Onde ela funciona? Eu acho que a gente conhece no mundo. Então, mas a gente tem assim, barreiras a serem rompidas, né? Quando lá em Mendoza começaram a plantar a 1.100 metros, a 1.200 metros... Falaram que não ia dar certo. Naturalmente. Sim. Como aquele teu amigo lá que tem, ainda, o Paulo Tó tem o vinhedo a 1.600. No melhor paralelo, na melhor altura, na melhor amplitude térmica, com melhor insolação. A gente está falando ainda no melhor terroir possível para essa planta. Sim. Então a gente está falando de uma planta. Sim. E aí, por isso, eu tinha falado no início de uma polêmica. E aí, eu vou aproveitar para trazer, porque eu acho que é o ponto e tem a ver com isso que a gente está conversando. Açaí. Se eu fizer um fermentado de açaí, é vinho? Não. Posso chamar de vinho da açaí? Não, claro que não. O etílico, qualquer etílico, tem como base uma fermentação que chama vinho. Chama vinho. Não, você vai fazer cachaça. Posso. Você vai fazer cachaça, aquele mosto de líquido chama pode. vinho. Onde funciona o Mas açaí? não chama vinho do ponto de vista... Açaí existe um Espera um terroir pouquinho, não chama vinho do ponto de vista da regulamentação das bebidas no Brasil. da regulamentação, perfeito. Mas aí a linguagem pode chamar, mais uma vez. a sociedade pode chamar Se você de quiser, vinho. pode chamar de vinho. Isso, pronto. O açaí tem um terroir. Você consegue fazer açaí em São Paulo? Não sei. Eventualmente. Não sei, mas algum agrônomo maluco Talvez pode ele querer. consiga, enchendo de um monte de químico, de sintético. Não, Talvez ele eu consiga acho que alguma não. forma. Eu acho que, por exemplo, tem várias frutas que não são originárias do Brasil e elas estão aí plantadas. São